Então, boa tarde a todos, né? Continuando, então, a programação desse evento da nossa pós-graduação. Então, irão apresentar aqui um pouco algo dos projetos e dos trabalhos de mestrado em curso, né? Aqui a Mariana Carlos Maria Neto, né? Cuja proposta tem o título A Estrangeira Original, uma poética aqui relativa a Cecília Meirelles, né? E a Renata, à minha esquerda, na direita a Mariana, aqui à esquerda a Renata de Carvalho Nogueira, a poética social de Patativa do Açaré. Havia um terceiro mestrando aqui, né, que estava programado, que iria falar sobre o poema Explicação do Drummond, mas soube agora pelo Caio que ele não pôde vir, então fica aí de alguma maneira justificado isso, né? Bem, então nós combinamos antes quem falaria, não sei se vocês... Posso começar a estar Não, como já tem então o poema da Cecília, que vai ser lido pela Mariana, comecemos pela Cecília Meirelles. Por favor, Mariana. Bom, boa tarde a todo mundo, né? A Camila acabou de descer, mas ajeitou. Boa tarde a todo mundo. Queria agradecer a presença de todos aqui para ouvir o que a gente tem a dizer, né? São trabalhos ainda bastante prematuros e é muito bom poder trocar com vocês. A minha fala vai ser toda lida, eu espero que não seja muito desgastante, tá bom? Obrigada. Minha dissertação é essencialmente analítica. Nela, faço a leitura de 3 poemas de Cecília Meirelles contidos em Mar Absoluto e outros poemas. A escolha dos poemas tem como cerne o tema da falta ou da ausência, que toma diferentes formas. Em Mar Absoluto, que é o primeiro poema que eu analiso, se configura como uma falta abstrata que motiva a navegação. Em Elegia, que é o poema que eu estou analisando agora, né, nesse momento, é a falta concreta em decorrência da morte da avó Jacinta Benevides. Já em Irrealidade, o poema que comentaremos durante essa fala, a ausência é como um lugar do qual a poeta canta. Em torno da personalidade de Cecília Meirelles, sempre se comentou o distanciamento que a escritora imprimia, tanto na convivência diária quanto na atitude poética, a ponto dela própria tentar se justificar. Cito: "Tenho amigos em toda parte, mas sou feito Drummond, que é tão amigo quase sem a presença física. Esse meu jeito esquivo é porque eu acho que cada ser humano é sagrado, compreende? Eu sou criatura de longe. Não sei se me querem bem, mas eu quero bem a tanta gente, sou amiga até dos mortos." Fim da citação. Ser criatura de longe, na poesia de Cecília, é uma proposição pessoal a respeito do tempo, já que possibilita uma forma de afeto que não se dobra a determinantes temporais. Por um lado, propõe uma temporalidade sem rupturas ou avanços, uma espécie de receptáculo que acumula a experiência emocional dos homens, mas, por outro, dificulta o trato com o cotidiano mais imediato. Afinal, a vivência do aqui e agora se torna menos apreensível para aquele que aspira um tempo maleável e sem barreiras fixas, no qual a experiência afetiva possa transitar sem transtornos. Em sua poesia, essa concepção de tempo imprime distância e ausência, já que não garante aos leitores, cita o professor Alcides Vilaça, uma clara definição dos elementos temporais ou espaciais que lhes sejam imediatamente familiares. Nos entraves dessa experiência com o tempo do cotidiano, o sujeito poético se submete a um profundo estado de exílio, que pouco pode ser superado, já que ele se instaura enquanto uma forma de estar no tempo e no espaço. Cito a Cecília novamente. "Aqui não me entendem bem. Sempre me acharam estranha, quase intrusa. E aí, como me achariam? O mesmo. Eu sou criatura de exílio, de todos os exílios." É claro que o exílio que tratamos aqui diz respeito a uma atitude espiritual, ligada à vinda íntima, que nunca significou alinhamento do mundo ou descaso pelas demandas do presente. Mesmo se dizendo criatura de longe, Cecília não rejeitou o mundo e viajou como poucos. A Cecília viajou o mundo, né? Mesmo para uma mulher dos anos 40, ela viajou o mundo. Sempre mantendo uma atitude curiosa e aberta em relação aos novos lugares, para os quais não abria só o coração, mas também sua poesia.
Além disso, atuou nos anos 30 para a reformulação do ensino, principalmente através de publicações regulares de crônicas, sempre muito críticas, sobre educação e cultura. Mas o caso é que, em sua obra poética, qualquer tipo de engajamento social pouco teve espaço e o contato com o mundo foi quase sempre entremeado por uma espécie de tela que resguarda sua condição de estrangeiro original. No limiar, todo poeta moderno tem algo de estrangeiro exilado, mas o que acontece na poesia siciliana é que essa condição é também o grande tema e motivo do cantar. Por isso, Mário de Andrade anotou nas margens do poema Música, em seu exemplar de viagem, aspas, palavras do Mário, poesia pura. Com isso, o crítico quis dizer, cito o Mário de novo, ninguém entre nós, para captar assim momentos de sensibilidade quase livres, de rápida fixação consciente, em que o assunto, como que aparece, totalmente sem assunto. Agora eu vou ler o poema e eu vou falar alguns comentários sobre ele a respeito desse tema. Tudo é bastante recortado, eu peço desculpas para vocês se os raciocínios parecerem rápidos, né? Como se eu pulasse etapas, mas aqui é um recorte. Como num sonho, aqui me vedes, água escorrendo por essas redes, de noite e de dia. A minha fala parece mesmo vir do meu lábio e anda na sala, suspensa em asas de alegoria. Sou tão visível que não se estranha o meu sorriso, e com tamanha clareza pensa que não preciso dizer que vive minha presença. E estou longe, compadecida. Minha vigília é anfiteatro que toda a vida cerca de frente. Não há passado nem há futuro, tudo que abarco se faz presente. Se me perguntam pessoas e datas, pequenas coisas, gratas e ingratas, cifras e marcos, de quando e de onde, a minha fala tão bem responde que todos creem que estou na sala, e ao meu sorriso, vós me sorris, correspondência do paraíso, de nossa ausência, desconhecida e tão feliz. E realidade pode ser entendido como mais um dos retratos poéticos de Cecília. Nele, a poeta especifica sua voz e o lugar que ocupa no mundo, retratando uma experiência de solidão e vazio durante uma conversa trivial. Apesar de não pertencer ao plano do prosaico, irrealidade possui um importante referencial objetivo, o encontro entre homens que conversam amenidades, cifras, datas, marcos. Esse referencial irá coexistir paralelamente com a vida íntima da poeta, que não se mantém atada às pequenezas do dia a dia e inicia um longo questionamento sobre os sentidos de percepção do mundo. O poema busca responder à razão da distância e do desencontro que a poeta sente de forma tão intensa e que seu interlocutor parece sequer imaginar. O poema é conciso, composto por 4 sílabas poéticas. A disposição das rimas ao final dos versos não é regular, mas é constante, dando ao poema um interessante ritmo, bastante musical. Com exceção da última estrofe, todas as demais se iniciam com versos brancos, ou seja, que não terão um eco nas próximas rimas. Esse procedimento é muito instigante, pois a regularidade razoável das rimas faz com que todo o primeiro verso crie uma expectativa que não vigora. O leitor busca essas correspondências sonoras no poema da mesma forma que Cecília busca sentido na interação entre os homens. Cecília inicia o poema com uma comparação que aproxima elementos divergentes e cria polos de contato entre o real e o sonho. Cita o poema: como num sonho, aqui me vedes. A primeira estrofe se divide em 2 momentos, o da visão e o da fala. A visão representará o que a poeta entende por ser vista, e a fala revelará a natureza do dito. Os 2 sentidos apontam para um fracasso na possibilidade de troca e para a fratura entre aquilo que os sentidos percebem e a experiência da vida íntima. Na primeira estrofe, a imagem da água escorrendo pela rede funcionará como uma representação da visão do interlocutor. Como é comum a primeira parte de Mar Absoluto e outros poemas, a metáfora é retirada do universo náutico, as redes, né? O eco entre redes e a visão, através do verbo vedes, deseja criar um paralelo de equivalência. A semelhança repousa na ideia do vazio ou do exercício fracassado. Por isso, a imagem da água escorrendo, porque é como se a água tivesse pendurada, escorrendo vazia, né? No poema. Por isso, a imagem da água que escorre é poderosa, para compreendermos a ação de ver em realidade. Ela é em si a perda, intensificada pelo uso do gerúndio, escorrendo, que prolonga o tempo da relação entre quem vê e quem é visto,
de noite e de dia, em um exercício de esvaziamento. Já a fala da poeta se apresenta como um mobile, que caminha suspenso no ambiente, mas não são cordas que o mantêm no ar, são, cito do poema, asas de alegoria. A ideia fundamental que constrói o conceito de alegoria pressupõe uma espécie de revestimento sobre o discurso, seja em prosa ou em verso. Esse véu dividiria a percepção em dois ou mais momentos, um imediato, nascido pelo primeiro contato com o texto ou com a pintura, e um segundo, que procuraria um significado oculto, latente, dito de forma não expressa, mas intencional. Nesses versos, a poeta constrói um sentido difuso que a todo momento vai dissimulando o conteúdo retratado. Como se sabe, a palavra asa pode ser entendida em sentido figurado de forma semelhante ao adjetivo ligeiro, o que traria à fala um sentido fugaz e leve. Nessa leitura, poderíamos entender que sua ascensão, suspensa, funciona como uma forma de evaporação do sentido, primeiro pela própria suspensão e depois por sua ligeireza, do fugaz, que a asa pode ser entendido também. No entanto, essa suposta leveza é confrontada por sua condição alegórica, pois, como considera Benjamin em A Origem do Drama Barroco Alemão, a alegoria, cito, não possui nenhuma liberdade simbólica, mas depende de um núcleo estável, que o Benjamin considera pode ser místico ou histórico, que garanta sua significação. Na perspectiva desse contraste, retomamos a expressão parece mesmo dos versos a minha fala parece mesmo vir do meu lábio e passamos a entendê-la como sinalização de um descompasso que não se refere somente a uma suposta idealidade da fala em contraponto com sua expressão material, mas que aponta para um revestimento de ligeireza e talvez até de fugacidade para aquilo que é estável e denso. O cenário que se constrói, portanto, afasta a fala, que está suspensa, da visão, que é a água escorrendo. Suas polaridades opostas fazem com que o dito não encontre correspondência no visto, acabando por criar no centro da cena um lugar vazio, no qual se encontra a poeta em seu exílio espiritual. Esse vazio é fundamental, pois é a partir dele que a poeta distancia-se em busca de um novo real, que em sua poesia adquirirá a forma de um abstrato longe. A experiência do tempo no poema está cercada de frente por um estado de vigília que nivela passado, presente e futuro, que ela diz tudo que abarca se faz presente. Um novo tipo de presente. A poeta se encontra em vigília no centro desse palco. Sua posição é de cercamento e, ao mesmo tempo, de frontalidade. Há aqui, além de uma sobreposição dos tempos, um encontro de espaços, cita o poema, que toda a vida cerca de frente. O sentimento que organiza esse contraste é de represamento de sentidos e direções que apontam para um tempo específico e para uma determinada função da poeta diante dele. O abarcamento das expressões do tempo num presente contínuo acaba por fazer com que todos os homens e tempos passados e futuros se encontrem em um acúmulo da experiência histórica humana. Essa ideia de pertencimento total poderia se contrapor ao estado de exilada, contudo a criação desse estado temporal é vivida como fratura. Cada atualização do tempo em um novo presente é um despedaçamento em prol desse compadecimento contínuo. Em seu exercício de ver o mundo afastada, Cecília para as arestas da vida e do desencontro com uma profunda empatia pelo que é humano. Seu estado de compadecida é resultado desse afeto. A síntese entre o afastamento e a empatia é complexa e certamente retoma o maior enigma da poesia de Cecília Meirelles, cita o professor Davi Arrigucci, decifrar o paradoxo dos ecos do mundo na própria ausência. Ecos que muitas vezes são essa empatia, esse compadecimento, que toma proporções enormes, sequer barrando-se pelo tempo linear ou ainda pela morte. A ausência na poesia de Cecília é uma forma de idealismo que assume o exílio longe como um lugar de fala, e eu não estou querendo entrar no mérito do que é um lugar de fala, é mais a ideia de onde o poeta canta, A ausência na poesia de Cecília é uma forma de idealismo que assume o exílio longe como um lugar de fala para poder ressaltar o mais intrínseco da condição humana, sua falta e sua solidão existencial. Somos solitários e solitários fazemos nossa viagem pela vida. Aceitar a condição de estrangeiro original é uma maneira de celebrar o mais humano do homem. Em razão disso, na última estrofe, o primeiro verso alcança a procurada correspondência sonora, que não ocorre durante o poema todo, sorriso e paraíso,
na constatação de uma ausência compartilhada, apesar de pouco compreendida, porque é desconhecida. E realidade nos sugere que o encontro entre os homens só é possível a partir da aceitação de nossa falta essencial, uma vez que essa negatividade que nos constitui é também o que nos traz unidade. Obrigada. Bom, muito obrigado, Mariana. Passo então a palavra. Por favor. Então. Oi, boa tarde. Não sei muito bom o microfone. Deu certo. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. É sempre muito bacana compartilhar nossa pesquisa e é sempre muito enriquecedor conversar com outros alunos. Eu estou na fase final do meu mestrado, a minha defesa está agendada para maio. Então, a grande motivação da minha pesquisa foi difundir esse poeta popular no nosso meio acadêmico, tendo em vista que essa literatura muitas vezes é dificilmente valorizada por estar à margem do grande cânon. Então, eu queria iniciar a apresentação destacando a importância do Patativa. Afinal, quem foi Patativa da Saré? Patativa ele é reconhecido como um dos principais representantes da cultura popular nordestina e, além de poeta, ele também foi camponês. Obviamente, Patativa da Saré é um pseudônimo. O nome de batismo dele é Antônio Gonçalves da Silva e esse agricultor sobreviveu da roça que plantava na Serra de Santana. Serra de Santana é um pequeno povoado que fica a 18 quilômetros de Assaré, do centro de Assaré, né, que por sua vez está no interior do Ceará. Então, apesar de viver nas mesmas condições de vida da classe camponesa, manuseando as ferramentas agrícolas para extrair os recursos da sua própria subsistência, Patativa se revelou como um notável poeta popular pelo valor social e estético. Hoje a sua poesia ela é traduzida para o inglês, ela também é objeto de pesquisa, objeto de estudo no exterior. Por exemplo, o professor Raymond Cantel, ele aborda os versos do Patativa nas aulas dele sobre cultura popular na Universidade Sorbonne. Todos sabem que o Patativa frequentou por pouco tempo os bancos escolares. Alguns críticos dizem 4 meses, outros 6 meses, não tem nenhum consenso. Mas sabe-se que ele acumulou muitas leituras do que a gente chama da cultura oficial. Então ele era um autodidata. Em várias entrevistas ele comenta que lia Camões, Castro Alves e Olavo Bilac. Então, na obra do Patativa convivem duas orientações poéticas antagônicas. De um lado a gente tem a poesia oral, que é popular, nordestina, sertaneja, que apresenta o que ele chama de linguagem matuta. E do outro lado, a poesia clássica, canônica, culta, com a linguagem mais rebuscada. Apesar desse biculturalismo formal e linguístico, Patativa se definia como um matuto sertanejo, cuja existência era traduzida em uma linguagem compreensível para seus pares. O poeta se mostrava muito sensível em relação aos temas sociais, como a fome, o êxodo rural, a seca e a reforma agrária. Patativa, assim, considerava-se porta-voz de todos aqueles economicamente excluídos. Ele chegou a se declarar: eu sou um caboclo roceiro que, como poeta, canto sempre a vida do povo. O meu problema é cantar a vida do povo, o sofrimento do meu Nordeste, principalmente daqueles que não têm terra. Cláudio Andrade, autor da tese Aspectos Impasses da poesia de Patativa da Saré, que foi defendida aqui também na FEFELESH, na área de literatura brasileira, em 2008, ele divide a poesia patativana em 2 conjuntos. Há uma lírica, por meio da qual o poeta dá voz aos sentimentos nascidos no encontro com a natureza, com o belo e com as questões propriamente filosóficas da condição humana.
ao lado de uma poesia social, voltada para a vida do povo, seus reveses e dificuldades na luta pela sobrevivência e por autonomia e dignidade. Em entrevista concedida a Gilmar de Carvalho, que é um grande estudioso de Patativa, que acabou se tornando um amigo do poeta, eles destacam a distinção entre a poesia lírica e a poesia social. E o Patativa mesmo confessa a quase totalidade de uma poesia engajada. O Gilmar de Carvalho comenta: Patativa gosta de poesias sociais, mas também gosta de uma poesia apaixonada. A Patativa responde: mas não tenho muita poesia apaixonada não. É quase que não tenho. Eu tenho só poesia, quase só poesia social. Então, quando a gente fala de Patativa, é inegável a gente pensar de imediato essa poética social, esse conteúdo social nas obras dele. Uma vez que o projeto literário dele se referia à representação da verdade e da justiça. Como poeta sertanejo da cultura popular, ele se destaca sobretudo pelo trabalho com o homem simples e anônimo, além de apresentar uma afeição pelo torrão, que ele chama torrão amado e natal. E essa valorização do Nordeste não mascara as problemáticas sociais da região. Portanto, o objetivo da pesquisa é investigar como a crítica social aparece nos poemas de Patativa e observar quais espaços histórico-culturais esse sujeito poético apresenta. Para tanto, foram analisados 6 poemas: A Lição do Pinto, Brasil de Cima, Brasil de Baixo, O Inferno, o Purgatório, o Paraíso, A Terra Naturá, A Triste Partida e O Operário Agregado. Eu trouxe aqui o poema Operário Agregado, o Agregado Operário, para ler com vocês e analisar um pouquinho. Eu vou ler rapidamente. Sou poeta do Nordeste, criado dentro da mata, caboclo, cabra da peste, poeta cabeça chata. Por ser poeta roceiro, eu sempre fui companheiro da dor, da mágoa e do pranto. Por isso, por minha vez, vou falar para vocês o que é que eu sou e o que eu canto. Sou poeta agricultor do interior do Ceará. A desdida, o pranto e a dor, canto aqui, canto acolá. Sou amigo do operário que ganha um pobre salário e do mendigo indigente. E canto com emoção o meu querido sertão e a vida de sua gente. Procurando resolver um espinhoso problema, eu procuro defender, no meu modesto poema, que a santa verdade encerra, os camponeses sem terra que os céus desse Brasil cobre, e as famílias da cidade, que sofrem necessidade morando no bairro pobre. Vão no mesmo itinerário, sofrendo a mesma opressão, na cidade o operário e o camponês no sertão. Embora um do outro ausente, o que um sente, o outro sente. Se queimam na mesma brasa e vivem na mesma guerra, os agregados sem terra e os operários sem casa. Operário da cidade, se você sofre bastante, a mesma necessidade sofre o seu irmão distante. Sem direito de carteira, levando vida grosseira, seu fracasso continua. É grande martírio aquele, a sua dor, a sua sorte é a dele e a sorte dele é a sua. Disso eu já vivo ciente. Se na cidade o operário trabalha constantemente por um pequeno salário, lá no campo agregado se encontra subordinado sob o jugo do patrão, padecendo vida amarga, tal qual o burro de carga debaixo da sujeição. Camponeses, meus irmãos e operários da cidade, é preciso dar as mãos e gritar por liberdade, em favor de cada um formar um corpo comum, operário e camponês. Por isso, só com essa aliança, a estrela da bonança brilhará para vocês. Uns com os outros se entendendo, esclarecendo as razões e todos juntos fazendo suas reivindicações. Por uma democracia de direito e garantia, lutando de mais a mais. São estes os belos planos, pois nos direitos humanos nós todos somos iguais. Esse poema ele se encontra no livro Espinho e Funô, de 2005, e se apresenta em décimas, o modelo de estrofe mais frequente na obra de Patativa. Dos 525 poemas de Patativa, 271 foram escritos em forma de décimas. Mas as décimas empregadas pelo poeta não são todas iguais no que se refere ao esquema de rimas. São encontradas
4 esquemas rímicos diferentes. O esquema de rimas tipo A, 110 poemas, tipo B, 151 poemas, tipo C, 9 poemas e tipo D, 1 poema. Esse poema que eu trouxe aqui, ele é do tipo A, AB, AB, CC, DE, ED. O Cláudio Andrade, ele observa que as rimas do tipo A elas são encontradas de forma similar em um único poema do Castro Alves, que é um navio negreiro que o Patativa, em várias entrevistas, comentou que havia lido. E não foram verificadas nos poetas do Cordel, nem em nenhum outro poeta da chamada literatura canônica. Entretanto, trata-se de uma ocorrência isolada na obra nesse poema do Castro Alves, porque essa 10ª está presente em apenas 13 estrofes. Então, o Cláudio Andrade, ele conclui que, tendo em vista a raridade desse tipo de 10ª no conjunto de obras consultadas, em contraste com a sua ampla utilização em Patativa da Saré, conclui-se que o tipo estrófico tão presente na obra do poeta sertanejo é uma raridade na poesia. E apesar do sertão, esse locus de origem, né, do nosso poeta sertanejo, possuir um lugar de destaque na sua obra, em O Agregado e Operário, Patativa também contempla o espaço da urbe, com a sua marginalização e exploração. Assim, torna-se interessante investigar o engajamento social nas figurações do rural e do urbano na obra do poeta sertanejo. Como o título já antecipa, os interlocutores do poema são os operários e os camponeses. Desse modo, revela a similar condição de vida da população pobre da cidade e do sertão. Observa-se uma relação dialógica entre o sertão e a cidade. No contexto rural, os camponeses explorados pelo fazendeiro, e no contexto urbano, o proletariado que é explorado pelo patrão. O sujeito poético se denomina matuto, caboclo e poeta roceiro. Tais condições lhe dão o direito de se tornar companheiro do penar do povo oprimido. Ali nos versos 6 e 7. Eu sempre fui companheiro da dor, da mágoa e do pranto. Na segunda estrofe, esse sujeito traz uma apresentação mais detalhada de si e de seu canto. Sou poeta agricultor do interior do Ceará, versos 11 e 12. E canto aqui e canto acolá, verso 14. Isso é, seu canto representa todos os oprimidos, não apenas o povo sertanejo, mas também o operário da cidade. Deve-se observar que não se trata de uma visão de país cindido por desigualdades regionais, mas sim a percepção de antagonismo de classe, que geram grupos sociais excluídos e de privilegiados, tanto no sul como no norte, tanto na cidade quanto no sertão. O proletariado sofre a mesma exploração e está na mesma escala social que o camponês. O sujeito lírico afirma na terceira estrofe que busca corrigir em seu modesto poema, isso em consonância, né, com essa ideia de poesia matuta e poesia popular, os problemas sociais do país, tanto no sertão quanto na cidade. Na quarta estrofe, o sujeito poético aproxima os dois interlocutores, que passam necessidades, os agregados sem terra e os operários sem casa. Assim, ele busca unir, com base na verdade, essas duas massas que ainda não se reconhecem como iguais. Vão no mesmo itinerário, sofrendo a mesma opressão nas cidades, o operário e o camponês no sertão. O sujeito lírico coloca agregados e operários como irmãos distantes. A sua dor é a dele e a dor dele é a sua. Versos 49 e 50. O poeta ainda compara o padecer dos dois interlocutores, o operário que trabalha por um pequeno salário e o camponês que é subordinado ao jugo do patrão. A perspectiva social na poesia patativana passa pela discussão da luta de classes, em termos de alianças entre vários grupos sociais, que de um lado dominam e dirigem a vida econômica e do outro é subordinado e dirigido. Nesse poema, Patativa apresenta, segundo ele, os dois maiores desamparados, que infelizmente não se unem, já que o operário, por morar no centro urbano, considera-se superior ao camponês. Eu trouxe aqui uma fala do Patativa.
Eles são iguais, mas eles se sentem diferentes. Só por morar no meio urbano, viu, pensa que está além do agregado. Eu procuro unir os dois, mas vendo que há sempre uma dificuldade. O pobre do agregado, humilde, se sente mesmo que é menor do que o operário. Todas as sociedades se basearam no antagonismo entre classes opressoras e classes oprimidas. Todavia, para oprimir uma classe é preciso poder garantir-lhe condições que lhe permitam, pelo menos, uma existência de escravo. O preço que se paga para o trabalhador é o mínimo de salário que garanta os meios de subsistência necessários para que o operário viva, ou seja, o que este obtém com seu trabalho é o estritamente necessário para a mera conservação e reprodução da sua vida. Em Os Trabalhadores Pobres, Hobsbawm discute a inquestionável condição de explorado do operário perante o mecanismo social da burguesia, o qual é profundamente cruel, injusto e desumano. Trouxe um trechinho. Não pode haver nenhuma dúvida de que todos aqueles que pensavam pouco sobre a sua situação, isto é, que não aceitavam as aflições dos pobres como parte do destino, do eterno rumo das coisas, considerava que o trabalhador era explorado pelo rico, que cada vez mais enriquecia, ao passo que os pobres ficavam ainda mais pobres. E os pobres sofriam porque os ricos se beneficiavam. O mesmo acontece com o trabalhador do campo, que ao não possuir sua própria terra, vive subordinado ao fazendeiro, detentor da produção agrícola. Para sua subsistência, o camponês, na condição de agregado, trabalha e cultiva na terra de outrem, que lhe explora e ainda detém a maior parte da plantação. O poeta matuto reconhece a distinção entre os detentores da terra, ou da máquina, para o trabalho, que é o fazendeiro e o patrão da fábrica, e o explorado, cuja única saída é vender-se como mão de obra barata. O drama social compartilhado por agregados e operários só pode ser combatido a partir da aliança entre estes, pois só com essa aliança a estrela da bonança brilhará para vocês. Patativa do Assaré, no citado poema, busca superar o choque entre essas duas classes, que ainda não se reconhecem como iguais, e esclarecer que apenas a solidariedade para revelar um ser coletivo é capaz de alcançar mudanças. É preciso dar as mãos, cheios de fraternidade, em favor de cada um, formar um corpo comum. E, um com os outros, se entendendo e todos juntos fazendo suas reivindicações por uma democracia de direito e de garantia. Então, para finalizar, o poeta sertanejo, ele transmite uma verdade social, mas mais especificamente uma memória comunitária, por ser um grande conhecedor dos problemas da sua classe. Trata-se, portanto, de uma poética elucidativa de suas posições, a qual, entretanto, mesmo engajada, jamais abandonou o estatuto estético. Aqui trouxe um trecho do Gilmar de Carvalho sobre a poética patativana. É inegável que a sua sensibilidade, a indignação diante das injustiças sociais, a fluência para encontrar uma tradução poética para o que de outro modo seria apenas mais um discurso panfletário, atinge em Patativa uma culminância que fazem dele uma espécie única. Obrigado, Renata. Então, queria me corrigir, Renata? Você me desculpe, quer dizer, ao contrário da história em preparação, está pronto o trabalho, A Mariana, sim, que ainda tem um ano praticamente para a defesa, não, um pouco menos, Mas, enfim, é alguma coisa em processo de fato, Bom, eu acho que não poderiam haver falas mais diferentes aqui, E talvez o terceiro elemento que faltou do Drummond fosse uma mediação necessária entre as direções tomadas pela lírica da Cecília Meirelles e a do Patativa de Assaré, que vão por caminhos muito distintos, não apenas por uma ser uma poeta assim, muito culta, cultivada nas formas portuguesas, e arcaizantes, embora, por um lado, alguém poderia dizer que esse arcaizante pode também encontrar uma raiz popular, coisa que a Cecília vai fazer depois, de alguma maneira, na forma do romanceiro, que poderia ter algo a ver com essa
formalização do Patativa de Assaré, mas o fato é que esse refinamento ali buscado, né, por ela, e essa vertente mais de uma arte popular aqui do Patativa de Assaré, que é alguma coisa que, sem perder o refinamento, caminha por uma outra direção, né? Isso é algo assim inquietante. Então, são coisas muito bonitas, são falas muito diferentes e muito interessantes, né? Eu queria só comentar alguma coisa assim de cada uma, e como um pouco fez aqui a Viviana, e dar uma espécie de mote, né? Queria lembrar aqui um verso da Cecília Meirelles, que na verdade é o primeiro verso do primeiro dos 12 noturnos de Holanda, que diz assim: o rumor do mundo vai perdendo a força. Esse verso me interessa muito, me importa muito, porque ele é um verso que, na verdade, assim, indica um momento em que ela começa a cantar. Quando o rumor do mundo vai perdendo a força, então é aí que a Cecília Meirelles propõe o seu canto, né? Esse canto, então, vem no momento em que as coisas silenciam. É um canto em voz baixa. Nós precisamos realmente, assim, ter uma disponibilidade rara para a escuta, né? Senão nós nem escutamos, passa quase despercebido. E, na verdade, vocês vejam, é um mundo do trabalho que se cala. O rumor do mundo vai perdendo a força, que é o anoitecer, são os 12 noturnos de Holanda, é o mundo do trabalho que, afinal, se recolhe, né? E alguma outra coisa que interessa a ela é que vai, então, a partir de agora, ter vigência, né? Então, de fato, algumas categorias assim, ouvindo aqui a fala da Mariana sobre esse poema Irrealidade, é uma busca justamente de situar a posição do sujeito lírico nessa obra, né? Que ela chama de ausência, de distância, e chama de ausência e de distância, aliás, numa tradição da crítica dessa poeta, né? E o próprio título Irrealidade, que ela, então, mais uma vez, reforça esse afastamento e essa dimensão, assim, de um ponto de vista, né, esquivo em relação ao rumor do mundo e essa dimensão pública mais, assim, ostensiva, né? Embora ela tenha escrito coisas excelentes nesse nível, né, como alguns belos poemas sobre a guerra, e também uma elegia, assim, realmente muito bem feita, escrita no mesmo dia em que o Gandhi, que foi um dos seus, assim, culturalmente, né, foi um dos seus ídolos, né? Quando o Gandhi foi assassinado, então, em 30 de janeiro de 48, ela escreve uma longa elegia, muito bonita, que foi traduzida de imediato para várias línguas, né? Ali no calor da hora, uma prontidão, numa resposta de prontidão que indica, então, que esse afastamento e esse silêncio são, de alguma maneira, relativos, né? E quanto à Patativa do Assaré, estamos realmente nas antípodas aqui, porque, de fato, é o mundo do trabalho, né? E do trabalho, assim, visto de um ângulo do desfavorecimento maior, né? E, assim, que, de fato, não há nem como, assim, propriamente nomear, né? Porque chamar de trabalho alienado, como Drummond chamaria, né? Trabalho sem alegria para um mundo caduco, é alguma coisa diversa dessa dimensão aqui, que ela realmente, assim, está num âmbito social dos mais degradados, né? Então é uma voz que vem desse lugar, certamente desse lugar, também esse lugar, assim, de ruínas, né? E que vai falar um pouco dessa questão. É inquietante, porque tem alguma coisa estava ouvindo aqui os termos, né? Matuto, caboclo, poeta roceiro, poeta sertanejo, as diferentes caracterizações, né, dessa voz. E no final a ideia de uma memória comunitária, né, que me pareceu, assim, muito, muito interessante, muito precisa, talvez, para indicar essa coletivização aqui, né? E eu pensei muito enquanto, quer dizer, vejam, aqui nós estamos, um trabalho como esse é um trabalho, assim, que parece escapar, né, dos estudos literários, né? Não é isso? Quer dizer, tem aqui alguma coisa que então, às vezes até, a pessoa pode até quase ao ponto de pedir desculpas por estar estudando um autor assim, tão diferente do cânone, tão afastado do cânone, né? Essa é uma coisa para nós pensarmos aqui. Tem
É algo assim importante, porque nós conhecemos isso, por exemplo, pelo Manuel de Barros, numa certa linhagem do mundo roceiro. Né? No João Cabral de Melo Neto, um pouco pela incorporação do mundo do trabalho nordestino, pela incorporação sutilíssima dos ritmos, né, da terra, pelo Ferreira Goulart, né, porque é o Ferreira Goulart de uma maneira assim, talvez até mais aproximada, né, onde ele faz lá inspirado pelas ligas camponesas, né, ele faz então aqueles cordéis, né, sobretudo o João Boa Morte, Cabra Marcado para Morrer. Mas vejam, a gente tem que fazer um grande exercício assim, para conseguir trazer o autor para alguma coisa que é do repertório acadêmico, né, poético. Então, assim, também queria louvar isso. É claro que na literatura brasileira, como essa questão é uma questão fulcral, né, essa presença do pobre, do desvalido, isso é uma questão decisiva, né? Então a gente tem, assim, a ponto de, em várias obras fundamentais, como o Grande Sertão, o próprio narrador escolhido é um homem assim, né, um matuto, ainda que já esteja naquele momento um proprietário, mas ele já foi um homem assim, parecido com esses desvalidos, né? Então, só para a gente ver como isso tem assim, grandes mediações. Trabalhos que são muito, então, distintos, e eu queria assim, só comentar, de passagem, isso, né? E também passar rapidamente a palavra para vocês, para os que quiserem fazer perguntas. Haveria muita coisa a perguntar, não é? Inclusive por esses contrastes e também pela qualidade dos trabalhos de cada um, né? De cada uma delas, e as questões imensas que eles levantam, tá bom? Então, por favor, agora é com vocês aí. Vai lá. Vou falar com a Mariana um pouquinho sobre a Cecília, na verdade puxando uma provocação sobre esses deuses particulares que a gente vê nas obras da Adélia, da Clarice, da Hilda, e que a gente percebe que a experiência não religiosa da Cecília ela é de alguma forma mediada por alguma experiência mística, e que só que eu não consigo perceber onde, mas a gente entende ela escorrendo pelo poema. Há ali uma coisa ao longe mesmo, né? Esse exílio, essa ausência, essa distância. O Deus na Cecília estaria na natureza? É isso? Tá, então, eu acho que isso que você falou foi uma percepção aguçada sua, porque a religiosidade nela, ela é como se estivesse diluída ao longe mesmo. Em nenhum poema ela vai ser assertiva. O misticismo, a ideia de um transcendente, de uma unidade, que para ela isso é importante. Ela acredita numa unidade. Nunca é reafirmado como um Deus, né? Como alguma forma de divindade desse tipo. Mas isso fica ao longe. O terceiro poema que eu vou analisar agora, que se chama Elegia, quando a avó morre, e em Mar Absoluto tem outro poema que é do mesmo tipo, ela nota que o corpo da avó começa a fazer parte de uma natureza que funciona muito harmoniosamente, de algo que sugere uma unidade. Mas eu não acho que haja uma aposta num Deus, né? Mas há esse misticismo difuso, totalmente difuso. A poesia da Cecília, ela é muito difícil de tocar. O que o professor Murilo falou é verdade. A gente tem que ter muita delicadeza, porque senão as coisas são atravessadas. E fora isso, ela não é uma poeta que se diz, né? Por exemplo, como a Adélia. A Adélia se diz, né? A Cecília não se diz. E a gente tem que fazer esse esforço, que você fez um pouco, de perceber o que escorre por trás do poema, né? Ou nos versos. Nada, imagina. É uma curiosidade mesmo, né, para Renato. Queria saber se a obra do professor foi publicada em conjunto de poemas, se foi destacado, como foi o trabalho dele?
São 5 livros. O primeiro, A Inspiração Nordestina, que é de 56. E os poemas, normalmente, eles acabam se repetindo, assim. Vários poemas acabam se encontrando em vários outros livros. Mas no total são 5 livros. Tem alguns poemas que foram musicados. A Triste Partida, por exemplo. O Gonzaga musicou. Tem uma que o Fagner musicou também. Acho que é Estrela. Isso. Mas além dos cordéis. Os cordéis estão dentro dos livros também. São 5. Uma pergunta bem boba, na verdade, também para Renata, sobre o Patativa. Boba porque é uma curiosidade mesmo, acho que um pouco da vida dele, já que está trazendo, né, para o mundo acadêmico, para além da poesia, talvez. Chama atenção os vocabulários, assim, desse poema que você leu. Quanto a um social específico que aparece ali, né? Patrão, salário, enfim. Eu fiquei curiosa de, já que ele não tem um percurso escolar aí grande, quais são os discursos que estão próximos ali? Se é associação de trabalhador rural, é sindicato, o que é, entendeu? Quais são os discursos desse vocabulário aí, uma certa rigidez aí do trabalho, né? Que aparece nessa poesia. Até de que ano que é esse poema, eu ia te perguntar. Agora você me pegou, eu não sei de quando é. Mas ele não tem nenhum dado que ele tenha lido Marx, por exemplo. Mas ele estava sempre engajado. Ele participou da luta pela anistia, das diretas já, participou das ligas camponesas. Então ele era bem próximo, assim, da causa. Já falei, já foi. Mais alguma coisa? Então, vamos encerrar essa outra parte aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Tá bom? Obrigado aos dois.